Olá, meus caros, OAB FGV, 16º exame, né? Resolvendo aí as questões de contratos, então vamos aqui para o quadro, olha só. A gente parou na 11ª, não, fizemos até a 10ª, né? Então agora a gente começa na 11ª questão, fazendo aí uma questão recente de 2014. Vamos lá. Pedro, menor impúbere, só lembrando que menor impúbere é aquele menor de 16 anos, né? Ou seja, não atingiu a puberdade ainda, né? Menor de 16 anos. Só lembrando que ele então vai ser um absolutamente incapaz, né? Absolutamente incapaz, a teor do artigo 3º, inciso 1º do Código, né? Então, Pedro, menor impúbere e sem o consentimento de seu representante legal, são os pais, celebrou um contrato de mútuo com Marcos, tendo este lhe entregue a quantia de R$400 a fim de que pudesse comprar uma bicicleta. Olha só, lembra que eu falei da questão do mútuo feito a menor, né, que é o chamado mútuo, o senatus consulto macedoniano, lá do 588, e até disse, olha, cuidado, porque a OAB já explorou isso 2 vezes, está aqui a segunda, olha só, em 2014, né? Só que aqui tem um porém, né? Olha só, qual é o porém? Ele emprestou o dinheiro para que ele pudesse comprar uma bicicleta, tá certo? Se eu for para o 588 e o 589, a gente vai ver o seguinte, olha só, cessa a disposição do artigo antecedente, né? Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Vamos esperar aqui para ver quais são as alternativas, tá certo? Muito bem, olha só. A respeito desse caso, assinale qual seria a afirmativa incorreta. Cuidado quando o examinador me pede a incorreta, hein? Letra A. O mútuo poderá ser reavido somente se o representante legal de Pedro ratificar o contrato. Não, aí seria uma das situações, você concorda? Olha só o 589. Cessa a disposição do artigo antecedente. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar. Então essa é uma das situações, 589, 1. Mas o mútuo somente vai ser reavido nessa situação? Não, porque eu tenho, por exemplo, se o mútuo foi feito porque o menor, ausente a pessoa, se viu obrigado a contrair empréstimo para seus alimentos, se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, se o empréstimo reverteu em benefício do menor, se ele obteve o empréstimo maliciosamente. Então não é somente nessa situação. O que já me dá a alternativa incorreta, a letra A. Vamos ver as outras, olha só. Assinale a alternativa incorreta. Se o contrato tivesse por fim suprir despesas com a própria manutenção, o mútuo poderia ser reavido, ainda que ausente ao ato o representante legal de Pedro. Essa daí vai estar para seus alimentos habituais no inciso 2, ou no inciso 2º, né? Do 589, isso aqui está verdadeira. Se é verdadeira, não é a que eu quero, porque eu quero a incorreta, não é? A letra C, olha só. Se Pedro tiver bens obtidos com o seu trabalho, o mútuo poderá ser reavido, ainda que contraído sem o consentimento do seu representante legal. Essa aqui também está certa, não é? Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar essas forças. Então essa daqui está verdadeira. D. O mútuo também poderia ser reavido caso Pedro tivesse obtido o empréstimo maliciosamente. Também está certo, né? Então, voltando para cá, olha só. O mútuo poderá ser reavido somente nessa situação, é a que está incorreta, né? E só lembrando que, quando Marcos emprestou dinheiro para Pedro, que é menor, R$400, para ele comprar uma bicicleta, então o mútuo reverteu em proveito do menor, né? O que entra na exceção do 589, inciso 4º. Tá certo? Então aqui, pessoal, letra A é a expressão correta, só lembrando novamente para vocês, hein?
2 vezes já foi explorado o artigo 588 e o 589 na prova. Então convém a gente ir à prova lendo ou sabendo bem o Senatus Consultum macedoniano. Vou para frente, olha só. Próxima questão, também agora de 2014, né? FGV OAB. Muito bem. Ari celebrou um contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo. E, mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Ocorre que no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor para que este arcasse com os mencionados valores. Pessoal, essa questão aqui, salvo engano, a gente fez em direito das obrigações, não foi não? Olha só, eu estava lendo aqui a questão e estava me lembrando que isso daqui, na verdade, é uma obrigação propter rem. Propter rem. E as obrigações propter rem, também chamadas de obrigações reais, são obrigações ambulatórias, né? Ambulatórias. Ou seja, se o Ari celebrou um contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo, mesmo não tendo a negativa de débitos condominiais, e ele conseguiu registrar o bem em seu nome, tudo bem. Agora, olha só, o Ari, o novo proprietário, foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. E é ele quem vai pagar mesmo, porque a obrigação é propter rem. Em ação regressiva é que ele vai se voltar contra o Laurindo, não é assim? Inconformado com a situação, o Ari tentou sem sucesso entrar em contato com o vendedor para que esse arcasse com os mencionados valores. O Ari fica obrigado, porque a obrigação é propter rem. E em ação regressiva, depois, ele vai se voltar contra o condomínio. Por isso, essas obrigações são chamadas também de obrigações ambulatórias, né? Essa questãozinha só estou repetindo, mas a gente já tinha feito em direito das obrigações. Mas aqui vai uma dica boa, hein? Obrigação propter rem é um assunto frequente na prova da OAB FGV, tá certo? E aí eu faço sempre aquele raciocínio, para saber se eu estou diante de uma obrigação propter rem ou não, eu me pergunto, nasceu pela vontade das partes do contrato? Ou nasceu porque eu sou titular de um direito real? A obrigação que nasce porque você se relaciona com a coisa é a obrigação propter rem, né? Então tá, olha só. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao vendedor solver todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando o livre e desembargado. Cabe ao vendedor, mas se ele não fez, a obrigação é real, o que significa dizer que o Ari vai ser obrigado, né? Perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação subsidiária, já que o vendedor não foi em contrato, cabendo a ação de in rem verso, não é subsidiária. O Ari é obrigado, mas é porque a obrigação é propter rem, né? Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação com eficácia real. Cuidado, obrigação com eficácia real, hein? Uma vez que Ari ainda não possui o direito real sobre a coisa, tudo errado, né? Perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de uma obrigação propter rem, também chamada de obrigação rei persecutória. Rei persecutória. Entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa e comprovadamente emitido na posse do imóvel adquirido. Essa daqui é a questão correta. Tá certo? Muito bem. Essa questãozinha a gente já tinha feito, né? Então vamos para frente. OAB, FGV, 2013. Questãozinha que deve envolver aí, olha, transporte, seguro, constituição de renda, jogo, aposta, fiança, etc. A lanchonete Mirim celebrou um contrato de fornecimento de bebidas com a distribuidora Céu Azul.
ficando ajustada a entrega mensal de 200 latas de refrigerante, com pagamento em 30 dias após a entrega. Então tá, olha só. Lanchonete Mirim fez um contrato com a distribuidora Céu Azul. Céu Azul, né? E a Céu Azul ia fornecer o quê? Olha só. Ia fornecer 200 latas de refrigerante. E o pagamento se daria 30 dias após, com 30 dias. Muito bem. Para tanto, Luciana, que é mãe de uma das sócias da lanchonete, sem o conhecimento das sócias da sociedade e de seu marido, celebrou um contrato de fiança. Ah, então peraí, olha só. Aqui vai ter um fiador, que vai ser Luciana. Luciana. Só lembrando, olha só, que o contrato de fiança é feito entre o fiador e o credor. Tá aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o contrato de fiança. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não precisa da autorização da Mirim aqui, olha, da lanchonete Mirim ou de outras palavras. Não precisa da autorização do devedor. Contrato de fiança é feito entre o fiador e o credor da obrigação primitiva. É esquisito porque o devedor é quem indica, né? Tanto que aqui é o exemplo, a Luciana é mãe de uma das sócias. Sem o conhecimento das outras sócias, não precisa, tá certo? Porque a fiança é feita entre a Luciana e a empresa Céu Azul. Agora, a questão aqui tem um problema, olha só. Sem o conhecimento da sócia, tudo bem, e do seu marido. Opa! Para o contrato de fiança, o legislador exige a chamada outorga uxória. Outorga uxória. Ou, nesse caso aqui, como a autorização é do marido, a gente chama de autorização marital, né? É engraçado que, para o homem, ele precisa da outorga uxória. Né? Olha só como é que o direito ainda tá um pouquinho atrasado, né? Quando a autorização agora é da esposa, aí seria a autorização marital, né? Ou seja, dá uma coisa mais imposta, né? O marido tem que autorizar, enfim. Então, outorga uxória ou autorização marital. Feitas aí essas pequenas observações, sob pena de anulabilidade, hein? Anulabilidade. Então, fiança, pessoa casada para prestar fiança precisa da autorização do cônjuge sob pena de anulabilidade. Diante desse quadro, assinale a afirmativa correta. Letra A. Luciana não carece da autorização do cônjuge para celebrar o contrato de fiança com a sociedade Céu Azul, qualquer que seja o regime de bens. Ah, é só lembrando que se eles são casados no regime de separação de bens, não é? Deixa eu pegar aqui, eu acho que é o 1647 que vai falar isso, olha só. Porque vai ser dispensável dependendo do regime de bens, hein? Deixa eu pegar aqui no código, olha só. Rapidamente, acho que é o 1647. Olha só. Ressalvado o disposto no 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens. Tá certo? Aí vai vir o inciso terceiro, prestar fiança ou aval. Então, olha só, eu preciso da autorização sob pena de anulabilidade, eu tenho uma exceção, tá certo? Exceto se eu for casado no regime de separação absoluta. Né? Separação absoluta. Que pode ser obrigatória ou convencional. Então, vejam. Luciana não carece da autorização do cônjuge? Está errado. Qualquer que seja o regime de bens? Não. Ela não precisaria se o regime de bens fosse o de separação absoluta. Próximo. B. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor, ou mesmo contra a sua vontade, até isso tudo bem, sendo sempre por escrito e não se admitindo a interpretação extensiva. Por força do 814. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Tá, e pode-se estipular a fiança ainda contra a vontade do devedor?
Pode, porque como eu disse a vocês, a fiança é um contrato feito entre o credor e o fiador, né? Entre o fiador e o credor da obrigação primitiva. Isso vai estar, olha só, deixa eu pegar aqui o artigo que vai dizer que a fiança pode ser feita ainda que o devedor não queira. Eu botei 814, perdão, 814 é dívida de jogo ou aposta, é 819, tá certo? 819 aqui, a fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. Tá, e o outro é o 820, né? Exatamente. E 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Então essa daqui está certa. Vamos ver as outras? Olha só. C. Em caso de dação em pagamento. Dação em pagamento é quando o devedor cumpre a obrigação com coisa diversa, né? Se a distribuidora vier a perder por evicção o bem dado pela lanchonete para pagar o débito, remanesce a obrigação do fiador. Aqui eles foram buscar lá no Arco da Velha. Olha só. O que acontece com essa linha C? Em havendo dação em pagamento, ou seja, quando o credor aceita receber coisa diversa, se ele vem a perder essa coisa por evicção lá na frente, então se esse credor que recebeu coisa diversa vem a perder a propriedade para um terceiro, evicção, a obrigação primitiva, ela renasce com todos os seus acessórios. Então volta a obrigação, volta, sei lá, a hipoteca, volta a avalista, volta a penhor, volta a alienação fiduciária, volta tudo. Menos o fiador que não volta a ser fiador. Ainda que o credor receba a indação e venha a perder esta coisa depois por evicção. Essa é uma regra específica do contrato de fiança, que vai estar lá no artigo 838. Então, olha só. Quando o legislador fala da extinção da fiança, né? O fiador, ainda que solidário, ou seja, renunciando ao benefício de ordem, ficará desobrigado. Inciso 3º. Se o credor em pagamento da dívida aceitar amigavelmente do devedor coisa diversa, isso é dação, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Tá certo? Isso aqui foram buscar lá no Arco da Velha, hein? Em caso de dação em pagamento, se a distribuidora vier a perder por evicção o bem dado pela lanchonete para pagar o débito, remanesce a obrigação do fiador. Não, pessoal. Artigo 838, inciso 3º. Tá ok? Então, isso aqui está errada também. D. Luciana não poderá se exonerar quando lhe convier da fiança que tiver assinado, ficando obrigada por todos os efeitos da fiança até a extinção do contrato de fornecimento de bebidas. Não, pessoal, a fiança aqui ela foi dada por prazo indeterminado, não é? E hoje em dia, a fiança por prazo indeterminado, você notifica a parte contrária. Então, isso é possível que haja resilição unilateral. Você notifica a parte contrária e ainda fica obrigada por 60 dias, tá ok? 60 dias. E na lei do inquilinato, 120 dias, né? Na lei do inquilinato houve uma mudança aí recente, mas aqui no Código Civil você ainda fica obrigado por 60 dias. Muito bem, vamos para frente, então a questãozinha B de bola, tá certo? Pode-se estipular a fiança, ainda que sem o consentimento do devedor ou mesmo contra a sua vontade. É o que está no 820. E a fiança vai ser sempre por escrito, por isso é contrato solene, e não se admite interpretação extensiva. Ok, letra B é a letra correta. 14ª, Exame Nacional de Ordem, o ABFGV, de 2013 também. Vamos lá, olha só. Contratos em espécie, etc., enfim. De acordo com o Código Civil, opera-se o mandato. Mandato é contrato, né? Ao passo que a procuração é o instrumento do mandato, ou seja, a procuração é declaração unilateral da vontade. Então, opera-se mandato quando alguém recebe de outrem, no caso do mandante, poderes para, em nome deste, isso daqui é representação, praticar atos ou administrar interesses. Pronto, esse é o conceito de mandato que está na lei, né? Então, nessa situação, o que aconteceu? Daniel outorgou a Heron, por instrumento público, poderes especiais e expressos,
por prazo indeterminado para vender a sua casa na Rua da Abolição, em Salvador, Bahia. Tudo bem, tinha que ser feito por instrumento público, hein? Por quê? Porque se trata de uma venda de imóvel. Então, o mandato, ele segue, ele é um contrato não solene, mandato, mas ele segue a solenidade do contrato que tem que ser feito lá na frente. Então, como a venda de imóvel é feita através de escritura pública e, consequentemente, registro no cartório de registro de imóveis, a procuração deve ser, claro, com poderes especiais, porque procuração com poderes gerais é só poder de mera administração, né? Então tem que ser com poderes especiais e deve ser feita por instrumento público, tá certo? Ocorre que 3 dias depois de lavrada e assinada a procuração, em viagem para um congresso realizado no exterior, o Daniel sofre um acidente automobilístico e vem a falecer, quando ainda fora do país. Heron, no mesmo dia da morte de Daniel, ignorando o óbito, vende a casa para Fábio, que a compra estando ambos de boa fé. Logo de cara, né? Estando ambos de boa fé. Esse aqui é o chamado mandato aparente. Mandato aparente. Por que mandato aparente? Porque, a rigor, o contrato de mandato e a própria procuração, ela deixa de existir ou com a morte do mandante ou do mandatário, óbvio. Agora, nessa situação específica, vejam, o mandatário não sabia da morte do mandante, ele tinha procuração. E o terceiro que adquiriu a casa também estava de boa fé. Então eu tenho que privilegiar esses dois que contrataram, por isso eu tenho aí aquela ideia ou aquela noção do chamado mandato aparente, que é um tema muito pouco discutido ainda, né? De acordo com a situação narrada, assinale a alternativa correta. Letra A, a compra e venda é nula, em razão de ter cessado o mandato automaticamente com a morte do mandante. Não, se eu estou diante do mandato aparente, se os dois estavam de boa fé, isso é importantíssimo, né? A compra e venda é válida. B, a compra e venda é válida em relação aos contratantes. É B de bola, não tem nem o que discutir. C, olha só, a compra e venda é inválida em razão de ter o mandato sido celebrado por prazo indeterminado, quando deveria, no caso, ter um termo certo. Não necessariamente. Era bom que a procuração tivesse um termo certo, né? Para que você não dê poderes para o resto da vida. Então é bom que você coloque para vender o imóvel e a procuração tem validade de 30, 90 dias, o que for. Mas, se não tiver, não tem nenhum problema, né? E tem mais, procuração sem prazo determinado, ela não perde a eficácia, nem vigência, nem eficácia, né? Eu tenho uma procuração de um amigo meu que já foi me passada há 10 anos, não tem problema. Talvez a outra parte é que não queira contratar, etc. Enfim, mas a procuração é válida, se ela não tiver prazo certo, né? Não tem nenhum problema. Então a compra e venda é inválida? Não, está errado. D de dado, a compra e venda é anulável pelos herdeiros de Daniel, que podem escolher entre corroborar o negócio realizado em nome do mandante falecido, revogá-lo ou cobrar indenização do mandatário. Como é que vai cobrar indenização se o mandatário estava de boa fé? Faz o menor sentido, né? Boa fé. Isso aqui está errada também. B de bola. Compra e venda é válida em relação aos contratantes. Muito bem, olha lá. Próxima questãozinha, o ABFGV 2012, questão também envolvendo contratos. Marcelo firmou com Augusto um contrato de compra e venda de um imóvel, tendo sido instituído no contrato o pacto de preempção. Eles colocaram no nomezinho mais difícil, né? Preempção tem outro nome, olha só. Preferência. Preferência. Não confundir com preempção, hein? Que é Instituto do Direito Processual. Preempção, você dá causa ao arquivamento do processo por 3 vezes, né? E aí você já não pode mais ingressar contra aquela pessoa, a ação está perempta. Aqui não, aqui é preempção. Preempção ou preferência é aquela cláusula contratual onde você se reserva o direito de, caso o comprador queira vender o imóvel, ele deve primeiramente oferecê-lo a você tanto por tanto, né? É o direito de preferência. Estou vendendo meu carro.
E aí eu digo para outra pessoa assim, olha, vamos combinar uma coisa? Se por acaso você for vender esse carro lá na frente, você se obriga a primeiro me oferecer de volta. Ou seja, eu tenho a preferência na aquisição desse veículo, se você quiser vendê-lo, tá certo? Pode ser para bens móveis ou imóveis, eu tenho aí um prazo, né, específico, está previsto em lei. Então, olha só, deixa eu trazer aqui para o artigo que fala da preempção, né? E o prazo para bens móveis não poderá exceder a 180 dias e 2 anos se a coisa for imóvel, né? Então vamos lá, olha só, letra A, ele quer o correto, hein? Letra A. Trata-se de pacto adjeto ao contrato de compra e venda, em que Marcelo se reserva o direito de recobrar o imóvel vendido a Augusto no prazo máximo de 3 anos, restituindo o preço e recebido e reembolsando as despesas do comprador. Não, pessoal, isso aqui que ele colocou, na verdade, isso daqui é retrovenda. Retrovenda. A preferência não é isso, a preferência é, se você for vender, você se obriga a primeiro oferecê-lo a mim, tanto por tanto, né? B de bola, trata-se de pacto adjeto ao contrato de compra e venda, em que Marcelo impõe a Augusto a obrigação de oferecer a coisa quando vender ou dar em pagamento, para que ele use do seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Essa daqui está correta. Vamos só ver as demais, né, para não ter nenhuma dúvida. Trata-se de pacto adjeto ao contrato de compra e venda, cláusula acessória, né, em que Marcelo reserva para si a propriedade do imóvel até o momento em que Augusto realize o pagamento integral do preço. Não, isso daqui seria compra e venda com reserva de domínio. Reserva de domínio, não tem nada a ver com isso, né? Compra e venda com reserva de domínio. Trata-se de pacto adjeto ao contrato de compra e venda, em que Marcelo, enquanto constituir faculdade de exercício, poderá ceder ou transferir por ato inter vivos. Não, não tem nada disso, né? Então, olha só, resposta correta, letra B de bola. Tá ok? Bom, pessoal, aqui a gente termina aqui essa parte dos contratos, né? Compra e venda, etc. Fizemos uma questão. E aí vejam vocês, nós resolvemos aqui as questões que envolvem direito das obrigações, contratos, né? E também resolvemos as questões falando sobre direito do consumidor. Isso tudo para que você tenha uma excelente prova e saia logo bem do 16º Exame Nacional de Ordem. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.